Bom dia. Bom dia. Gente, tinha entrado como a Luana, agora deu certo. Ô Pedro, se tiver com saudade, você fala que quem vai passar aqui atrás agora. Ana. E aí, Ana? Joia? Bom demais. Não dou sossego pra Gente, vocês, né? Todo dia. infelizmente eu não vou conseguir participar, eu vou ver a gravação. Aí, se puderem me mandar o link, por gentileza, que eu vou tentar ver num horário Pode alternativo, deixar. tá? Obrigada. Bom dia e ótimo evento aí. Bom Obrigada. dia aí também. Ou eu vou pro celular, tá? Beleza, vale. É daqui a pouco. Quem mais está aqui? Já estão chegando, hein? Estão O chegando pessoal tá aqui, vindo. aceitando aqui na sala. Você ativou seu mudo aí. Vou pular pro celular. E melhor eu mudo, eles falam demais. Hoje é dia de falar mesmo. Bom Mandar dia. um lembrete aqui pro pessoal. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia. E aí, Guilherme, tudo jóia? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Que bom que você tá com a gente. Pelo Esse menos agora, workshop. eu nem e-mail estou respondendo, é uma loucura danada. Estou quase Nada, clandestino relaxa. hoje, estou fugindo de um monte de responsabilidade. Mas aí você veio no dia certo, Guilherme. Tem muito seu dedo aqui nesse workshop de hoje. Pois é, foi o que eu pensei. Falei, poxa, eu mesmo sugeri o negócio e não vou nem participar, né? Enfim, Bom que você tá vamos ver se a aqui. gente consegue fazer alguma coisa hoje. E aí, Fred, tudo jóia? Pessoal, bom dia, tudo bem? Jóia. Só dá mais um minutinho, mandei um lembrete aqui pro pessoal, aí a gente começa, tá?
Bom, vamos lá? A gente faz aqui o nosso bate-papo rapidinho, enquanto os demais vão se conectando. Então, muito bom tê-los aqui, no nosso terceiro workshop, nossa terceira roda de conversa aqui do M-Impact. E hoje a ideia é que a gente explore um pouco sobre como que a gente pode trazer parceiros, né, que estão nos mesmos territórios para trabalhar junto com a gente na implementação desses pilotos, né, desses projetos que a gente pode desenvolver com negócios de impacto. Então, imediatamente já passo a bola aí para o Pedro, para a Lu, do time do Quintessa, para tocar essa conversa aqui com a gente. Por favor, participem também, tá? Obrigadão, Elis. Bom dia, gente. Espero que estejam bem. É bom ver rostos conhecidos aqui. O pessoal vai chegando conforme a gente for conversando. Mas como a Elisa adiantou, a ideia hoje é a gente conversar um pouco mais sobre como implementar pilotos em um mesmo território. A gente já passou por uma agenda, então a gente já teve um primeiro encontro com a Carol Gibinha, aqui também do time do Quintessa, falando sobre promoção de impacto no meio de soluções inovadoras, onde a gente pode entender um pouco mais sobre boas práticas em contratação de soluções inovadoras, como que a gente pode pensar em inovação para relacionamento com o território e por que pensar em inovação quando a gente fala dessa pauta. Depois a gente teve a Heloísa, que é aqui sócia do Quintessa, coordenadora da Frente de Inclusão Produtiva e Ecossistema de Impacto, falando sobre abordagens para problemas sistêmicos. Então, como que a gente pode pensar, através dessa lente de inovação, para resolver problemas sistêmicos. Então, o que vem a ser essa metodologia sistêmica, uma abordagem sistêmica para resolver grandes desafios que vocês detectam nos territórios. E a ideia de hoje é a gente conversar sobre como implementar pilotos em conjunto em um mesmo território. E vocês vão perceber que eu e a Luana vamos estar aqui hoje mais presentes, a gente não tem nenhum convidado especial no dia de hoje, porque a ideia é realmente a gente promover uma troca. Então, vai ser numa lógica um pouco diferente. A gente vai trazer um pouco mais de pílula, introduzir um pouco a pauta, mas a ideia é que a gente possa trocar experiências, desafios que são encontrados quando a gente pensa em trabalhar em parcerias, para pensar em projetos sociais, seja ligado a condicionantes, seja para promover alguma política pública. Então, a ideia é que a gente possa promover essa troca, entender onde estão gargalos, que perspectivas a gente tem para resolver isso, e a gente entender também quanto é o impact, como a gente pode contribuir e trazer um desenho que seja mais aderente para também promover essas trocas. E antes de começar a nossa roda de conversa, eu queria só apresentar para quem ainda não teve contato. A gente lançou aí nas últimas semanas o e-book do ciclo 2, onde a gente tem um compilado de todos os pilotos, todos os 7 pilotos que foram implementados na edição anterior. Ao longo de 2025, estamos no ciclo 3. E no ano passado, principalmente agora em fevereiro desse ano, a gente encerrou o ciclo 2, que a gente teve 7 pilotos, com participação de Vale, Samarco, Demisa, ArcelorMittal e MRN, com diferentes frentes de educação, geração de renda, acesso à água, saneamento básico, revitalização de corpos hídricos, dentre outras pautas. Então, convido para quem ainda não teve oportunidade para conhecer. Ele já está disponível nas redes sociais do Mining Hub, está disponível também no próprio site. O link aí eles acabou de disponibilizar também no chat. Então fiquem à vontade para conhecer essas experiências, ver o que faz sentido para replicar também nos territórios de vocês e querendo conhecer um pouco mais, podem ficar à vontade para nos acionar, que a gente faz a ponte, para que vocês possam ter trocas mais diretas também com as mineradoras que implementaram os projetos. Mas vamos para a pauta, que é a ideia é a gente conversar hoje. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Pedro aqui do time do Quintessa. A gente está como parceiro do Mining Hub desde os primórdios do Impact, desde o ciclo 1, quando a gente estava entendendo como trabalhar essa pauta no setor de mineração. Estou responsável aí desde o ciclo 2 pela coordenação tanto da etapa de engajamento, seleção, implementação dos projetos, junto com a Luana, que está aí também desde a idealização do ciclo 1. Lu, você quer se apresentar? Oi, gente. Alguns sei que conheço já, outros prazer. Acho que como o Pei comentou, estou aqui desde o início, do programa junto, construindo isso com vocês. Acho que estou super animada para o tópico de hoje, especialmente. A gente já teve algumas discussões nessa frente e estamos bem curiosos para ouvir vocês também. Então, o Pei vai conduzir mais hoje, mas eu vou trazendo algumas falas e comentários pontualmente aqui para vocês. Valeu, Lu. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar, como eu disse, a ideia é só trazer uma pílula, introduzir um pouco, fomentar a nossa
conversa que vai vir a seguir. A ideia é realmente que a gente possa trocar. Então, por favor, microfones abertos. Vamos realmente promover essa troca que esse espaço pretende trazer. Para quem está aqui e quiser ajudar para a gente se entender quais mineradoras estão presentes, quem vocês estão representando, se puderem adaptar o nome de vocês, no renomear, colocando ao final o nome da mineradora ou do fornecedor que vocês estão representando, vai ajudar na hora da gente fazer a troca. E aí, já vou puxando aqui para a gente conversar. A ideia, a gente parte da premissa que os territórios onde vocês atuam, por mais que talvez em determinado momento tenham sido os pioneiros para atuar nessa pauta, para trazer a discussão, muitas mineradoras, quando começaram a atuar em determinado território, às vezes iniciaram esse fomento do território. Estou tendo um retorno aqui, eles... Obrigadão. Então, muitas das vezes, quando vocês entraram em determinado território, talvez era a primeira empresa lá, mudaram totalmente a dinâmica de funcionamento dos territórios, dos municípios, seja trazendo maior fluxo populacional, que aumentou a demanda para serviços de educação, saúde, teve uma necessidade de reestruturar a forma como aquela dinâmica do território funcionava. Atualmente, já tem outros parceiros e uma rede de suporte foi também construída. Então, a gente parte da premissa de que a atuação de cada um de vocês no território, por mais que ela tenha grande peso, ela não necessariamente é feita de maneira totalmente isolada. Existem parceiros locais que podem ser tanto o próprio poder público, organizações como o Senai, o Sebrae, ou outras empresas também industriais, que também atuam e influenciam na dinâmica da comunidade. Aqui a gente está falando de um território que vem a ser compartilhado. Não necessariamente ele tem a única interferência ou a única atividade, enfim, a mineração. Por mais que em alguns casos a gente identifique que 70%, 80% da dinâmica daquele território, pensando em termos econômicos, funciona a partir da atividade minerária. E a partir desse contexto, surge ainda mais a relevância de uma atuação em parceria, dado que a gente está falando de uma mesma comunidade, que tem influência de diferentes atores e que muitas das vezes é muito mais demandada por informações do que necessariamente recebe propostas de projetos e intervenções que realmente vão contribuir para a realidade daquele território. Então, existem muitas coletas de dados e a gente vê uma dor comum aí ao longo desses anos, enquanto tem Impact, de mineradores que falam, poxa, a comunidade direto que fala para a gente que a gente está rodando diagnóstico, a gente está levando perguntas, outros parceiros, outras instituições locais também estão fazendo seus próprios censos, suas próprias pesquisas. Ela sente que entrega muitas informações para um pouco retorno, de projetos que às vezes não são estruturantes, de projetos que às vezes não estão atendendo as principais dores que eles levantaram, por conta de formulários fechados, pesquisas que querem direcionar para determinadas respostas ou informações que talvez não vão necessariamente somar e contribuir para os desafios daquele território. E quando a gente faz essa atuação em parceria, seja no momento de levantar as informações, seja compartilhando essas informações, mas principalmente quando a gente parte para a ação, para uma intervenção no território, a gente tem a capacidade tanto de multiplicar esses recursos, distribuir os benefícios de forma mais justa entre todos os atores e reduzir também riscos sociais e ambientais. Retomando um pouco do que foi conversado no nosso último encontro, quando a gente falou sobre intervenções sistêmicas, a gente identificou que os principais desafios que as mineradoras e os demais parceiros identificam no território estão muito relacionados a pautas que não são necessariamente únicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação, a gente precisa ter um olhar para a saúde que talvez vai estar interferindo no engajamento dos alunos naquela escola. Quando a gente fala sobre inserção no mercado de trabalho, talvez tenha um gargalo anterior de educação. Quando a gente fala de inserção no mercado de trabalho para mulheres, talvez tenha uma pauta ainda mais latente sobre rede de suporte, assistência social. Então, quando a gente está pensando aqui nessa abordagem sistêmica para relacionamento com territórios, ela ganha ainda mais força quando ela é feita de maneira em parceria, com projetos que podem se somar, que podem ser cada vez mais estratégicos para os seus territórios e para o que a comunidade realmente está demandando. Guilherme, queria acrescentar alguma coisa? E só para pegar o gancho, já pode ir conversando assim? Vamos Por botar essa... favor. Não, beleza. Em primeiro lugar, obrigado, né, por terem chamado. Eu acho que se a gente conseguir contribuir assim, na real com o que acontece no território, né, conseguir fazer isso se valer nas ações, né, nos planejamentos, em nível de setor, eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho aí para
pro hub, né, e para a própria mineração e para os territórios também, né? Então, eu acho que dentro disso que você está falando, é, bom, se alguém não me conhece, né, eu sou o Guilherme, trabalho na Samarco, sou especialista na área de relações institucionais. Acho que eu conheço quase todo, não, tem bastante gente agora. Bom, então eu trabalho aqui na região de Ouro Preto e Mariana, onde a gente tem a mina, né, e eu vejo que tem três dimensões aí que a gente deve prestar atenção quando a gente está falando em trabalhar junto, né? Uma é a própria sobreposição, né? Estamos, muitas vezes, né, como você colocou, Pedro, a gente coloca, a gente tem o empreendimento da mineração, né? Você tem isso ao longo de uma cadeia de montanhas, né? Então, você não tem só um direito minerário acontecendo, você tem várias é, mineradoras, né, trabalhando em sequência no mesmo território. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a Vale, a gente tem a Samarco, e aí, se continuar a serra, a gente tem exploração até de outros minerais, tem ouro, por exemplo, tem minerações de porte menor, tem mineração Anglo Gold, tem a Jaguar, né? E vai continuando. Então, normalmente, não é um empreendimento só, é o impacto combinado, que aí já entra a segunda dimensão. A primeira, então, não sobrepor. Então, eu tenho lá o programa de educação ambiental que eu preciso fazer pelo plano de controle ambiental, e aí eu preciso executar de tal forma, eu preciso fazer um diagnóstico para o programa de educação ambiental. Normalmente, eu tenho um diagnóstico, um DRP lá, um diagnóstico rápido participativo que eu preciso fazer, e aí a Vale precisa fazer o mesmo diagnóstico rápido participativo, né? Então a gente nota que não existe, do ponto de vista do órgão licenciador do Estado, eles não chamam a gente para falar assim, gente, olha, eu estou vendo aqui que eu estou concedendo licença para a Vale, para a Samarco, não existe esse nível de controle hoje, sabe? Então, quem tem que fazer isso somos nós aqui na ponta, né? Falar, olha, a partir até de reclamações que a gente ouve dos mesmos líderes comunitários e tal, falou, porra, do mesmo diretor da escola, fala assim, olha, a Vale teve aqui semana passada fazendo o DRP, eles vão chamar a gente para fazer a mesma coisa de novo, né? São as mesmas pessoas, é o mesmo território, não faz sentido, né? Então, tem que haver algum trabalho nesse sentido e num nível mais sofisticado envolvendo o próprio Estado, né? Porque é, pelo licenciamento do Estado, os dois precisam fazer o DRP, sabe? A comunidade não aguenta mais ter que responder a mesma coisa. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, a primeira dimensão é essa da sobreposição pura e simples, né? Por programas, né? Por iniciativas de investimento social, etc., que a gente faz no território. O segundo é o do impacto, os impactos combinados e sinérgicos, né? Então, eu tenho lá a comunidade Antônio Pereira, que você tem ali caminhão passando, você não sabe de qual empresa que é, de qual empresa terceirizada que é. Então, a poeira e o barulho, eles não tem um tag dizendo ali que é. Por mais que você coloque tag também, sempre dá problema. Então, muitas vezes chega para a gente aqui um problema que a gente vai assim, né, educadamente dizer, olha, isso aqui é da outra mineradora, né, não é com a gente, porque o tag é diferente, sabe? Então, assim, você tem população flutuante, né? Que você não sabe, muitas vezes, você não tem o controle sobre as empresas terceirizadas que a gente tem no mesmo nível que a gente tem com quem é a camisa da mineradora, da Samarco, no caso, né? Então, se eu precisar de bate-pronto, se eu precisar ir numa reunião da Câmara amanhã, da Câmara de Ouro Preto, e falar sobre o número de pessoas contratadas que são do território, o número de pessoas que são de Antônio Pereira especificamente, o número de gente de pessoas da Samarco, o número de pessoas que é de terceirizadas. Hoje eu tenho essa informação muito espalhada, né, não tem ela consolidada dentro da própria Samarco, né? Imagino que a realidade é muito parecida com as outras mineradoras também, né? Porque a empresa é toda projetizada. Então, assim, nós estamos falando contratados de quem? Da rotina ou de projetos, né? E aí, dentro de projetos, tem vários outros projetos. Então, a consolidação desses números é um caminho natural e importante para quem quer fazer gestão de impacto realmente decente, né? E online, assim, e ter ela atualizada sempre, né?
E a terceira dimensão que eu vejo é a de potencial, né? Que também, como você colocou, Pedro, você tem ali, existe um grande desafio hoje sobre as mineradoras, por conta de tudo que ocorreu, né? Com os rompimentos de barragem, com a formulação de novas leis, a cobrança da sociedade em cima, a gente vê isso o tempo inteiro, esses conflitos de território, né? Para citar aí a Serra do Curral em Belo Horizonte, aqui, aqui perto até de onde eu estou, na região de Botafogo, né, mineradoras ali atuando e questões ambientais e tudo mais, a gente se preocupar com a questão de legado e com a questão da sustentabilidade e falar de mineração diferente. O que é mineração diferente? O que é legado, né, para a mineração? Né? Então, eu acho que passa, sim, por uma atuação conjunta das mineradoras, né, para trabalhar assim, olha, aqui nessa área aqui, ó, vamos aumentar o IDEB, que o IDEB é baixo, é baixíssimo, não faz sentido. Você tem recordes de arrecadação e você tem um índice de qualidade de educação muito baixo. Então, eles são possíveis parcerias bem pensadas, bem arquitetadas, para poder realmente deixar aí a médio e longo prazo, essas coisas não se resolvem a curto prazo, né? Coisas muito críveis, né? Então, vamos até 2030, né? Nós estamos em 2025, temos 5 anos para aumentar gradativamente esse DEB. E eu vou fazer isso muito melhor se eu fizer isso com a Vale, se eu fizer isso com a Cedro, se eu fizer isso com as outras mineradoras que estão aqui, além, obviamente, do poder público, né? A gente sabe que tem um desafio aí da estabilidade do poder público, especialmente em Mariana, né? Então, esse potencial, do mesmo jeito para a área de saneamento, para e aí eu estou nomeando algumas coisas, né? Pode haver divergências sobre o que é prioridade nos municípios, mas coisas muito reais que a gente vê aqui. Não tem saneamento, não tem, os índices de educação são muito baixos. Estou pegando aí a pirâmide de Maslow, né? Nas necessidades mais básicas, né? Para a gente tentar alavancar isso com a partir da movimentação econômica gerada pela mineração, né? Para conseguir alavancar, fazer isso com dinheiro enquanto existe a mineração aqui. Desculpa se eu falei muito, gente. De forma alguma, Guilherme, foi excelente. E acho que um ponto que você trouxe que é muito legal é quando a gente fala sobre mineração do futuro da mineração, como que a gente está falando isso para as áreas de relacionamento com comunidade, relacionamento institucional, as áreas sociais? Essa inteligência que você trouxe, de inteligência de território, de relacionamento com os stakeholders, tem que passar por isso. Que a gente vê essa cobrança exacerbada e a comunidade sendo acionada de diferentes frentes, não necessariamente sendo escutada. E aí isso perpassa, como você trouxe, né? Essas barreiras regulatórias dos órgãos fiscalizadores, reguladores, de que às vezes a forma como tem que ser feito esse reporte não foi pensada para a dinâmica da comunidade, às vezes muito mais por interesses econômicos e um reporte de condicionantes que precisam ser cumpridas. Então, como que a gente articula esses diferentes atores para pensar esse futuro da mineração envolvendo todos esses que fazem parte da cadeia, como você trouxe, terceirizados, como que a gente melhora esse controle e também entende que a gente não tem como você trouxe, taguear. A responsabilidade acaba sendo conjunta. Não tem como a comunidade ali identificar exatamente quem está gerando aquele impacto. Ela vai em quem está mais próximo, em quem é mais fácil ela acessar, para quem ela acredita que ela deve cobrar. Então, acho que suas contribuições foram excelentes. E acho que para somar com um ponto também dos que você trouxe, já passando agora para trazer alguns casos mais práticos, existem alguns formatos diferentes como isso já tem sido realizado dentro do setor de mineração. Lá no Pará, existe uma política do governo do estado que são as usinas da paz. São alguns conglomerados, alguns espaços físicos, alguns complexos multifuncionais que atuam no atendimento do cidadão de maneira integrada. Então, na frente de educação, saúde, assistência social, seja com capacitações técnicas, seja com atendimento e triagem de saúde, encaminhamento para órgãos específicos, seja com cadastro único. Diferentes serviços são prestados nesses complexos, nesses espaços físicos que são construídos. E o setor de mineração tem um grande impacto no estado do Pará e está diretamente envolvido. A Hidro, por exemplo, já realizou junto com a Albras, que é uma empresa do setor de alumínio, do qual a Hidro é a maior acionista, uma dessas usinas da Paz, em Barcarena. A Vale, em conjunto com a Hidro, já financiou também uma usina da Paz no próprio território de Belém. Aqui, entendendo outros formatos, como o setor de mineração não precisa necessariamente desenvolver projetos próprios,
mas talvez atuar estrategicamente com políticas que já existem, sejam a nível municipal, estadual ou União, atuando também em parceria com esses órgãos públicos. Porque muitas das vezes a comunidade aciona também vocês, enquanto mineradores, enquanto fornecedores, também como uma responsabilidade pública, porque às vezes entende como um acesso mais fácil, muitas das vezes conversando com as áreas de relacionamento com comunidade, institucional, frente aí da parte de patrocínios e doações, muitas vezes batem na porta de vocês solicitando ali financiamento de projetos que seriam muitas das vezes responsabilidade da agenda pública, do poder público local. Então, como que a gente pode somar esforços ao que já existe, ao invés de talvez necessariamente desenvolver programas e projetos próprios? Além disso, a própria Samarco também já tem atuado com outros atores. Dentro do programa Força Local, que é o programa da Samarco para fomento de empreendedores locais, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, eles possuem uma parceria com o Sebrae para fomentar e capacitar esses empreendedores locais. Sejam que têm potencial de fazer parte da cadeia de fornecedores, de pequenos fornecedores, sejam aqueles outros em aspectos de gastronomia, de artesanato. Dentro desse próprio ciclo, por exemplo, a Samarco está trazendo esse desafio para os territórios de Guarapari e Anchieta. Como a gente consegue incluir ainda mais esses microempreendedores no setor de turismo da região? E a gente estudou a possibilidade de trazer um cofinanciamento e a parceria com o próprio Sebrae, por já ser um parceiro deles, como que a gente pode somar e multiplicar esses esforços através desses recursos desses diferentes atores? Que muito além de recursos financeiros, somam expertise, inteligência de dados, redes próprias que podem vir a ser articuladas. E a gente também tem outros formatos que podem ser pensados para criar fóruns permanentes que vão se somar e contribuir para a construção desses debates. A gente tem um exemplo de uma associação formalizada ali em Itatiaia Sul e região, que é a Associação das Mineradoras da Serra Azul. Então, a ArcelorMittal, os Minas e Mineritas, elas têm um fórum permanente. Elas se consolidaram enquanto uma associação para debater pautas comuns, principalmente para o relacionamento dessa região, para como fomentar os determinados projetos, para facilitar a articulação com os atores locais, principalmente o poder público, mas entendendo que é sinérgico. Ali onde encerra uma mina, começa a outra. Como que a gente pode somar os esforços, entendendo que a gente está falando da mesma população, para a gente evitar essa duplicidade de projetos, como o Guilherme trouxe, muitas vezes é o mesmo projeto sendo realizado por várias mineradoras, e às vezes as mesmas pessoas recebendo isso. Como que a gente faz projetos que se complementam? Por exemplo, se estamos falando de acesso à água, talvez seja necessário uma etapa anterior também de saneamento básico, de tratamento de esgoto, que pode estar contaminando essa água que está sendo disponível. Por que não somar esforços e pensar numa abordagem mais sistêmica para intervir? Ou talvez um projeto que, talvez com um valor X, consiga atender 5.000 pessoas, mas nos 2x não vai ser necessariamente 10.000 pessoas. Talvez a gente tenha um ganho de escala que a gente consiga atingir 20.000. Então, por que não multiplicar esses recursos para que a gente tenha ganho de escala com determinados projetos? E aqui a gente tem o exemplo da AMIDA, que é a Associação das Mineradoras da Serra Azul, que constituiu esse fórum permanente, criou uma governança facilitada para poder articular e criar um espaço de debate entre essas. Vim trazendo aqui alguns exemplos para a gente conversar, mas existem outros formatos e outras barreiras que podem ser encontradas na prática de vocês que a gente precisa superar. E agora é o momento onde propriamente a gente vai conversar. Trouxe um pouco desses cases aqui, mais para a gente poder ter uns exemplos e esquentar um pouco a nossa conversa, que o Guilherme também já veio a somar. Mas a ideia, inicialmente, seria ouvir um pouco de vocês, de experiências que vocês já tiveram, sejam bem-sucedidas ou não, tentando articular esses diferentes atores, que projetos já foram possíveis de realizados em conjunto, que projetos já tentaram e não foi, talvez por questões regulatórias, como o Guilherme trouxe, em quesito de educação ambiental, pelo reporte que precisa ser feito para o órgão fiscalizador. Então, abro agora para a gente começar um pouco as nossas conversas. O que vocês já tiveram de experiência? O que vocês têm para somar aqui as nossas conversas de projetos que funcionaram ou que vocês tentaram e infelizmente acabou não saindo do papel, por quaisquer que sejam os desafios que foram encontrados no caminho? Se quiserem usar a dinâmica de mãozinha, a gente pode ir fazendo uma mediação, ou fiquem à vontade para ligar o microfone e contribuindo.
O Arley, você tá com a gente? Ô Pedro, eu tô na estrada, o sinal exatamente onde cai. Conseguiu ouvir? Deu para ouvir sim. Depois, se você quiser compartilhar com a gente Eu quando não estiver mais ouvi a tranquilo sua aí, pergunta. diga. Eu não ouvi a sua pergunta, Pedro, desculpa, por causa do sinal. A ideia aqui, Arley, é a gente poder conversar um pouco sobre essas experiências que a gente tem tentado articular com parceiros locais. E eu sei que você estava fazendo um pouco dessa articulação aí no território onde vocês atuam, com o Morro do IP. Acho que seria legal você trocar um pouco sobre que parcerias você tem buscado, o que tem visto que funciona, o que não. O sinal não está ajudando. Enquanto ele vai voltando ali, pessoal, alguém quer somar aqui? Não tá bom. Na hora que estiver melhor, ele Mas entra aqui. a gente pode ir puxando aqui, ó. Por exemplo, a Nexa tem algum projeto, Amanda? Vocês já Aí, eu acho que realizaram em conjunto? Como que foi isso? Ixi, você tá no mudo, pelo menos para mim. Não tô te ouvindo. No mudo não tá, mas não tá dando para te ouvir, Amanda. É, problemas tecnológicos hoje pegando. ô Pedro, tô voltando? Ainda não, Amanda, mas o Arley está te ouvindo. É, então acho que você perguntou sobre parcerias locais, foi isso? Isso, Isso. exatamente. Eu consigo falar alguma coisa? Eu estava vendo sobre a MIS aí, né? Tem uma região aqui que a gente influência nossa, que é Brumadinho. Na verdade, é só uma onde a gente está fazendo, rodando aquele programa do MPECT. E aí, eu achei uma iniciativa muito boa lá, foi o apoio que a área de responsabilidade social nossa capacitou os moradores da região para eles se estruturarem enquanto associação. E agora eles já estão se entendendo mais organizados para buscar recursos, até para poder, o que estava falando aí no início do tema, eu ouvi um pouco, não cada iniciativa isolada e fazer mais do mesmo. Então, enquanto comunidade local, eles conseguem reunir, ver quais são as necessidades comuns e até elencar, priorizar e aí buscar junto às empresas de influência local quais as oportunidades de converter aqui os recursos, né? Nós fizemos tivemos uma presença no local lá para poder levar a Defesa Civil de Brumadinho. Então, eles já se postaram com muito mais propriedade, vão participar de treinamentos em Brumadinho. Eles estão, assim, fisicamente, eles estão a 7 quilômetros de Brumadinho. Eles estão lá tem uma estrada enorme, de 7 quilômetros, inclusive, eu estou parando nela. É a distância deles. Mas para eles começarem a se movimentar e engajar na própria cidade. E a partir disso aqui, então, como parceiros, nós ainda não conseguimos instigar as outras empresas aqui do lado. Nós temos aqui a Comisa, temos a Emicom, mas nós ainda não conseguimos trazê-los para dar as mãos. Mas é o próximo passo. A partir dessa, entendeu? Então, é uma iniciativa que eu posso citar aqui. E tanto tem esse fortalecimento que nós estamos tentando buscar dedicar o programa M-Impact na região para chegar a água lá. Né? E você participa com total propriedade. Era isso mesmo o que você estava querendo ouvir ou eu viajei um pouco aqui? Não, era sim. E acho que é legal também te ouvir quando você trouxe sobre essas articulações institucionais que você tem tentado fazer para buscar outros recursos que possam somar para essas iniciativas ligadas à associação.
Então, olha só, aí carro apertado é que anda, né? O nosso cenário aqui, ele está crítico porque o nosso projeto atrasou, e na primeira interface com o Brumadinho, que mudou a administração em termos de relações institucionais, eles trouxeram várias demandas, e a gente não consegue retornar, até mesmo pela nossa situação atual. Mas a gente tem contrapartidas que estão disponíveis, e eles não estão, como até nós mesmos aqui, não estão organizados em projetos para buscar os fomentos disponíveis. Então, essa iniciativa é da plataforma Sementes. A gente tem lá uma verba que já está depositada nessa plataforma por conta de cumprimento de termo de ajuste, e a verba está disponível. O que eles precisam é ter um projeto formatado, que vai em direção aos requisitos que o programa Sementes pede para cumprir. É um programa do Ministério Público, né, que visa dedicar de forma assertiva e voltado para o ambiental os termos, os recursos de contrapartida. E aí levei até a Defesa Civil, usei um parceiro aqui, eu acho que, né, a gente está no MineHub, é colaborativo, não faz sentido não citar. A NMC foi de boa vontade para tentar ajudá-los a formatar projetos e buscar recursos dos sementes. Então, numa iniciativa que a gente levou até lá, eles passaram a ter conhecimento de um pouco mais de recursos que estão lá, acho que tem recursos de outras mineradoras depositados, e a NMC está fazendo um trabalho lá de sucesso final. Foi o que o senhor Antônio até me ligou para falar, que é o dono da NMC. Ou seja, eu acho que, né, não foi uma ligação direta, né, empresas dando a mão para poder fazer uma entrega, mas a partir de uma iniciativa instigou que outras possam devolver, né, ou mesmo reverter o que a gente tem de recursos aí de uma forma bem assertiva e que realmente entregue para a comunidade. Acho que isso é o mais importante, né? Foi com esse mote que a gente quis levar lá esse processo de destinação de água para uma região carente, dessa forma, né? Converter com propriedade os recursos que a gente tem uma certa obrigação e fazer uma entrega que seja relevante para a comunidade. Acho que é isso. Muito legal, Arley. Obrigadão aí. Amanda, tá conseguindo falar com a gente Desculpa, agora? Oi? Você está ouvindo? Estamos sim. Você desculpa o mau jeito, é porque eu estava em Garapé, estou descendo para Brumadinho, e aí eu preciso realmente chegar lá, e aí tive que Nada, fazer aqui no relaxa. caminho. Tudo certo, que bom que Mas você era conseguiu esse participar mesmo com o a gente. depoimento que a gente queria. A troca aqui hoje é essa, né? É que a É gente isso. entenda quais as iniciativas que nós, enquanto empresa, estamos tentando reverter de forma real, né? Exato, a ideia é trocar experiências mesmo. Obrigadão, Arley. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas e o mau jeito, tá? Relaxa, a gente super entende. Amanda, tá conseguindo falar agora, será? Não sei se tá falando. Talvez tenha um problema no microfone ainda. Fred, na Bamin teve algo que vocês já tentaram fazer em parceria, de articulação que vocês já atuam? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, Fred aqui, eu estou hoje junto com o Fernando Machado, que alguns de vocês já devem conhecer, também liderando o processo de inovação aqui da Bamin, tá? A gente ainda está no estágio pré-operacional, tá? Com o desenvolvimento nosso. A gente ainda não teve a oportunidade de ter essas interfaces, tá? Assim, de desenvolver com esses projetos, com outras pessoas, né? Com outras operações na região. Assim, para mim o objetivo aqui é pegar um pouquinho mais da experiência da turma que já está nesses processos, né? Hoje a gente está com um desafio no M-Impact, que o Pedro tem nos ajudado aí,
ia tentar pegar um pouquinho dessas perspectivas aí para ver o que a gente já pode, inclusive, aproveitar de aprendizado. Chueca da Vale, teve alguma coisa aí? Pode falar, Luiz. Bom dia. Bom Bom dia, Pedro. dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, sou Luiz Guilherme, atuo aqui na Vale e compartilhar uma experiência que a gente está, na verdade, gestando ainda, né? Com foco ali no município de Itabirito, aqui próximo de Belo Horizonte. Bom, todas essas questões, né, já foi mencionado aqui, os últimos, né, esses rompimentos que aconteceram, enfim, tudo isso trouxe uma cobrança muito maior, né, para as mineradoras em relação aos impactos que elas causam, né, trazem para os territórios, sejam positivos ou negativos, e principalmente o legado, né, que as empresas deixam no território. E o município de Itabirito venha buscando desenvolver processos, né, programas de desenvolvimento econômico e diversificação econômica, buscando um pouco olhar para essa questão da minério-dependência, né, e como que o município podia já começar antecipadamente se estruturar para desenvolver outras áreas, né, econômicas, enfim. E, num primeiro momento, a gente, em parceria com o município, a Vale ofereceu para o município uma consultoria que trabalhou com eles muito durante um bom tempo, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vários parceiros locais, SEBRAE, as instituições federais de ensino técnico, SES, enfim, Associação Comercial. Foi formado um grupo, então, que trabalhou durante um tempo para construir algumas propostas nesse sentido aí de diversificação e desenvolvimento econômico. E uma das propostas que surgiram, né, que foram originadas dessa consultoria, desse trabalho em conjunto com a prefeitura, foi justamente a estruturação de um hub de inovação no município, né? E então a gente está, nesse momento, trabalhando com eles para estruturar, né, essa proposta do Hub, e que né, bastante interessante, porque tem essa abordagem de buscar, junto com o município e com os outros atores, trazer a questão da inovação para dentro do município, seja na própria administração pública, seja também, enfim, para trabalhar no desenvolvimento de diversificação econômica, né? Então, o município de Itabirito já vem se envolvendo em alguns ecossistemas de inovação da região, como é o caso do Valim, né, que é um sistema de inovação, um ecossistema de inovação aí na região dos Inconfidentes, enfim, que reúne aí alguns municípios nessa região que vem se estruturando aí para isso. Mas também, como eu disse, ação comercial, SENAC, SENAI, SEBRAE, Instituto Federal, né, de Educação, enfim. E aí a proposta, justamente, né, estamos trabalhando, conectando também com os ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí a ideia é que esse hub possa integrar ações empreendedoras de inovação que já são desenvolvidas pelo município, né, também desenvolver processos de aceleração com a inovação das empresas que existem, né, incubação de startup, desenvolvimento aí de inovações para o município, pesquisas, né, e projetos trazendo também essa questão da tecnologia. E aí o que a gente fez desde o início do projeto e agora mais efetivamente foi, além de envolver essas instituições todas, estamos também convidando todas as mineradoras que atuam na região para fazerem parte desse hub, né?
seja para trazer desafios próprios delas aí, de desenvolvimento de soluções ali também para questões locais lá de Itabirito, dos negócios naquela cidade, naquela região, mas também para que elas possam apoiar, né, processos de aceleração, de capacitação empreendedora, olhando aí tanto para jovens, olhando para o público 60 mais, olhando para as empresas do município. Então, a ideia é apoiar a estruturação desse hub de inovação, reunindo aí, né, as empresas para que todos possam contribuir conjuntamente com o desenvolvimento de novas áreas e o desenvolvimento econômico, né, a diversificação econômica do município. Então, estamos lá trabalhando com a prefeitura, gestando esse hub, com certeza faremos várias parcerias, né, com o Impact Hub, com Mining Hub, com, enfim, Fieng Lab, enfim, com esses outros espaços que também têm buscado construir isso aí junto com as empresas. Muito legal, Luiz. E como que tem organizado a governança de vocês para a construção desse hub? Como vocês estão orquestrando? Não, a prefeitura está contratando uma instituição também para fazer a gestão e vai ser estruturado um comitê gestor com essas empresas que vão participar e as instituições parceiras para definir aí mesmo as atividades, os investimentos, né? Algumas empresas estão sendo convidadas para ser mantenedoras também. Então, a ideia é que a gente, conjuntamente, as empresas todas. Ficou mudo? Ficou aqui mudo também. Aqui eu também parei de ouvir. Voltou? Perdemos seu som. Voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Né, que Sumiu. estava envolvido. Voltou. No início, a Vale que estava mais envolvida, né, com o projeto e discutindo com a prefeitura. E quando a gente propôs que todas as outras mineradoras, empresas grandes deviam também estar envolvidas, a própria prefeitura achou estranho no início, assim, mas como assim? Vai chamar as outras mineradoras? Não tem como uma empresa só discutir com o município a diversificação econômica, desenvolvimento econômico, se tantas, né, empresas estão aqui, e tudo que for gerado de benefício aí a partir da inovação vai ser importante para todo mundo, né? Então, estamos desenvolvendo essa experiência lá e está bem no início, né? Está sendo estruturado ainda, mas a partir da sua provocação aí desse tema das parcerias, da conexão com outros atores, eu me achei importante compartilhar essa história. Nossa, e foi ótimo. Achei muito interessante. E startou com essa consultoria que vocês trouxeram, né? Para o município, junto para a prefeitura. Então, é muito interessante que desses diferentes formatos que surgem, né? Então, poxa, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos acompanhando, depois compartilhe aí com a gente conforme for avançando. Vai ser legal. Está bem no início ainda, está na fase ainda de implantação, mas nós vamos compartilhando aí os avanços. Legal. Shweika, teve alguma coisa aí também na região que você lembra que vocês chegaram a atuar? Referente a parcerias, né? Eu estava buscando aqui, né? Você tinha comentado, eu estava pensando aqui em algumas parcerias que eu acho que funcionaram, né? E até inspiraram o contato que a gente teve com o Mime Hub, né? Do que a gente imagina, né? Do que pode ser uma interface positiva, né? Só para explicar, eu fico aqui na região de Carajás, né? Então, esse caso especificamente foi de interface com a mina do Salobo, que a gente está dentro de uma unidade de conservação, uma floresta nacional. E a gente ouve muito na mídia, enfim, nos veículos oficiais da Vale, né? Da área de floresta que a gente protege, né? Então, são mais de 800 mil hectares de área de floresta que são unidade de conservação federal, né? E aí, mas como ser uma unidade de conservação federal, como que a Vale protege isso, né? Então, a gente tem um acordo de cooperação técnica junto com o ICMBio, e esse acordo de cooperação ele é justamente para
são ações de repasse de recurso para o ICMBio ou ações diretas da Vale, né, nos contratos que a gente tem por aqui também, na região, de execução de atividades, para atividades no entorno das unidades de conservação. Então, um exemplo foram os sistemas agroflorestais que foram previstos. O que que acontece? A gente recebia muita condicionante antes, que era assim, plantar açaí na comunidade tal, e via condicionante desse formato, né? Do processo de licenciamento dentro de unidade de conservação, junto ali com IBAMA e CMBio. E aí, quando a gente chegava na comunidade, que a gente tinha que cumprir a condicionante, que se a condicionante era plantar açaí, eu tenho que plantar açaí, né? Eu tenho que plantar açaí no terreno de fulano, e já chegava assim, taxativo. Então, às vezes a pessoa não queria, mas eu também acabava assim que essa virava uma falta de diálogo geral, né? A gente tinha que, se a gente fizesse algo diferente, a gente não cumpria a condicionante, o órgão ambiental entendia também que aquilo era importante ser cumprido naquele local, e aí não encaixava. Então, o que acontecia era, cada vez mais, a gente, não só a Vale, mas o próprio órgão ambiental, não ter uma boa não serem benquistos, vamos dizer assim, né, no entorno das unidades de conservação, porque a gente já chegava com um pacote pronto, né. E aí o que aconteceu foi, por meio desse acordo de cooperação técnica, principalmente melhorando, fazendo essa fase de diagnóstico e tudo mais, né, a gente buscar qual que era o interesse, qual que as problemáticas, qual que era o interesse da comunidade, por falhou? Por meio de uma fundação, Voltou. né, então a gente faz o repasse para a funda voltou? Então a gente faz para uma fundação e eles atuam no entorno, principalmente na unidade de conservação. Caso, né, específico aqui, né, lembrando aí, um deles, por exemplo, foi de estabelecimento de alguns SAFs em comunidades no entorno de uma reserva biológica, né, que não é onde fica especificamente a mina, né, é uma mina de cobre que eu estou comentando, que é dentro da Floresta Nacional, mas dentro do mosaico aqui, na verdade, que nem é mosaico, né, é uma gestão integrada de unidade de conservação, que eu tenho várias, mas não está classificada ainda como mosaico. Então, na Rebio, a gente aplicou uma série de SAFs e o que a gente percebeu, porque o que acontece? A gente reduziu, a gente fazendo uma contagem geral, né, de número de focos de incêndio, a gente reduziu em 800% o número de focos de incêndio. E, inclusive, essa interface, né, de proibição, de não ser aquela coisa assim, da comunidade que está no entorno, que ela fazia esse uso da floresta, do proibir, né? Claro que assim, esse recurso foi repassado via fundação, então tem recurso Vale, e aí tem a atividade do ICMBio também para treinamento, carteirinha de coletor, a implementação de SAF, para sair, né, dessa questão da unidade de conservação ser algo proibido e da pecuária com a utilização de fogo, né, como prática de manejo de pastagem, né, sendo essa a única opção. Então foi muito dessa aproximação e assistência técnica, entendendo a especificidade daquela comunidade que estava ali no entorno e qual que eram os pontos, né, onde a gente deveria solucionar os problemas ou atuar, né, do que vir com um pacote pronto de planta açaí, né. Ah, você está no Pará? Então é pronto, planta açaí, né. Então, não é bem assim. Então melhorou muito, né, então a interface hoje a gente é muito bem-vindo nessas comunidades, a gente tem uma entrada tranquila por lá, né, e eles entendem o que é a participação tanto do ICMBio, da fundação e da Vale, né, como que foi essa interface para melhorar, né, a qualidade de vida do que eles têm no entorno da unidade de conservação. Poxa, legal, Shueika. E acho que isso conversa também muito com o que o Guilherme trouxe anteriormente sobre condicionantes, né? Que às vezes já vem de cima algo que restringe tanto vocês no que vocês precisam cumprir, né? Como questão aí legal a ser cumprida exatamente para a operação de vocês, ao mesmo tempo que pode às vezes agravar os atritos com a comunidade. Seja trazendo Uhum. algo muito restritivo, que foi o caso, por exemplo, de vocês, ou no acionamento de demandas constante, quando compartilha o mesmo território. Sim. Alguém me trouxe, a diretora falou, poxa, a Vale estava aqui, se eu estou aqui agora, daqui a pouco vai vir uma outra de novo. Então, acho que tem essas peculiaridades quando a gente fala de projetos com a comunidade ligados a condicionantes que a gente precisa entender como articular esses outros atores, né? E acho que foi legal o fato de vocês trazerem esse MBio já aí, né? Para a Uhum. pauta, que também tem um pouco desse papel aí. Muito legal.
E acho que até usar essa fala aí da Shweka também como gancho para a gente ouvir um pouco mais sobre esses gargalos que a gente vai identificando, seja de coordenação, de governança, de financiamento. Será que, como trouxeram aí também na fala, será que a pauta de concorrência bate quando a gente fala de questões sociais, desenvolvimento de projetos no território? Será que não? Quais são as dificuldades que a gente encontra para articular e mobilizar esses recursos para financiar as iniciativas, como o Arley trouxe, né? Poxa, será que é identificar essas plataformas? Ou mesmo identificando a fonte do recurso, a gente tem problemas que são embates jurídicos, de gestão de expectativa, ou de construir uma governança aderente? Nesses casos em que a gente foi bem sucedido, né? O que a gente tem de aprendizado ligado à gestão de risco reputacional, à gestão de expectativas da comunidade, que é um ponto central quando a gente está falando desse tipo de intervenção, e que outros aprendizados vão surgindo, então, de indicadores que são interessantes a serem monitorados em coletivo, como boas práticas de governança, como o Luiz trouxe, da criação desse comitê gestor, que está sendo gerido pelo município, como são possíveis arranjos interessantes. Acho que seria legal ouvir um pouco de vocês dessa qualidade, seja ali enquanto aprendizado de cases que não surgiram efeitos, que não foram para frente por empecilhos, ou até mesmo os que surgiram efeitos. Quais foram os principais gargalos que vocês tiveram que superar, ou aprendizados que tiveram nesse processo que funciona? Vai falar aí, Arley? Era a gente falar, né? Parei aqui de novo. Isso, ouvi vocês agora. Ó, eu vou te falar. Eu acho que o maior entrave é exatamente no município. Se a administração municipal ela tem um entendimento de vamos fazer um gol junto, não é ceder, não é abrir mão do que precisa ser cumprido, não. Vamos fazer um gol honestos juntos. Aí fica mais fácil. Se não, a energia gasta para você passa até por letramento, cara, e às vezes mudar um pouco a cultura é muito mais desgastante e traz muito mais morosidade numa entrega para a comunidade fica guardando. Então, se tem uma vontade, não é nem política, não. Você tem uma vontade de se administrar recursos que são provenientes da exploração, a direcionando a comunidade, as coisas fluem mais rápido, sabe? E com um entendimento melhor, e não tem abertura, não. É uma coisa honesta, é uma coisa do jeito que tem que ser feito. Aí sim a coisa flui mais. Eu acho que esse é o grande entrave. Para ser sincero, eu estou nesse processo. A minha descida para uma cidade que agora é exatamente mais uma inserção sobre isso, de tentar trazer um convencimento. Olha, essa dedicação aqui, desse recurso, vai trazer um ganho populacional que é assim, incomensurável, não é só chegar à água. Então, aí você tem que ter a forma como chegar, o entendimento de quem recebe. Então, eu não sei se a gente pode trazer esse público da administração pública para entender essa forma colaborativa de fazer. O que eu direcionei para esse raciocínio aqui? Eu estou tentando levar a Brumadinho, que é uma administração que mudou agora, aí você acaba que você conhece pessoas, né? E eu falei muito do Money Hub. Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele quer conhecer o Money Hub. Talvez assim a gente mostre qual que é a forma que a gente está buscando de fazer. E é uma forma que você maximiza a dedicação de que as mineradoras querem fazer. Por quê? Porque é colaborativo, é mais barato, é disruptivo às vezes, é inovador. Você traz o ecossistema junto. Quem sabe não tem gente aqui pensando em Brumadinho que pode estar atuando no Mine Hub aí. Então, esse é um próximo momento que eu vou tentar fazer. Costurar um entendimento do que é o Hub,
está rodando já há 5 anos, né? Como que a gente está caminhando e o que poderia trazer de ganho para a cidade. Já que a administração quer fazer alguma coisa mais impactante, de uma forma maior, por que não ter um hub colaborativo também aqui local? Então, o ponto que eu queria trazer de maior entrave, eu acho que é esse. É o entendimento da administração pública enquanto a dedicação honesta que os empreendimentos querem trazer. Aí eu vou até te fazer uma pergunta, não sei se vocês sabem ou se tem alguma notícia, se o hub que foi criado em Congonhas, ele evoluiu ou ele não teve um crescimento. Eu lembro que ele foi criado já há alguns 4, 5 anos. Vocês ouviram falar de algum hub lá? Eu não Não, tenho né? essa informação. Alguém tem, pessoal? Acredito que Acho não, que não. Arley. Se tivesse destacando, muita gente ia estar sabendo. Mas então é É, isso. Nesse ponto aí de dor, o que eu sinto mais é isso. Às vezes você tem que dedicar um esforço que já é de entendimento comum, né? Se você é um administrador público, você consegue perceber isso, aí passa um pouco pela, acho que até boa vontade, sabe? Mas tá bom, é isso mesmo. Às vezes é uma cultura, eu não sei se nacional, sei lá, nunca andei lá para São Paulo lá fora, mas pelo menos é uma cultura local aqui que a gente vai quebrando umas pedras e depois, a hora que eles entendem que de mão dadas a gente faz mais rápido e faz melhor, aí o ganho é visível. Então, era esse, sobre o ponto de dores. ótimo. Guilherme, Não, só uma complementação, eu compartilho o que o Arley colocou e o Luiz Guilherme também. E fiquei pensando aqui, sabe, tipo, o que pode brilhar o olho do gestor público em relação a isso, né? Talvez a criação de hubs locais ou regionais se justifique justamente porque algumas coisas precisam ser desenvolvidas em loco mesmo, sabe? Algumas soluções. Bom, vamos pegar aqui a questão do rejeito, né? Que é uma questão comum aí a quase todo mundo, né? O rejeito da mineração. Você tem um valor agregado muito baixo do rejeito para poder transportá-lo para outros locais, né? O valor do rejeito em si é muito baixo, vai custar mais de frete para você mandar ele para outro lugar do que fazer alguma coisa local, né? Tanto que a gente vê aí fábrica de artefatos de concreto, né? Você sempre tem uma fábrica local ali em cada cidade que você vai, justamente por causa disso. Um tijolo é barato, né? A gente está fazendo, enfim, uma série de testes aí também com a areia do rejeito, né? Para usar isso em concreto, né? E aí a gente se depara, né? Porque é super fino, aquilo ali agarra na hora de descer para fazer a mistura e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, trazer esse tipo de apelo, né? De falar, olha, a solução tem que ser dada em nível local, porque a única forma de viabilizar ela, né? No caso do rejeito por exemplo, e essa é uma coisa que tem dominado a atenção de muitos mineradores, porque diminuir a quantidade de rejeito também ajuda no negócio e, e dá esse viés também de desenvolvimento local, de desenvolvimento econômico local, né? Ou seja, vamos fomentar negócio a partir do rejeito aqui, por exemplo, né? Que pega a cadeia da mineração e mantém ali o negócio no local, né? E aí você pode ter coisas que complementem isso também nesse sentido, né? Leis que sejam apropriadas para isso, ou determinado tipo de incentivo, né? Isenção de IPTU, leis de inovação adaptadas à realidade municipal, né? Mas eu acho que é por aí também, sabe? Trabalhar a inovação em nível local é um desafio, mas ao mesmo tempo uma bela oportunidade por conta desses fatores. Só essa complementação. não foi ótimo, Guilherme. Fala aí, Obrigado. Luiz. Eu acho que eu entendi um pouco. Aumentar não, fazer uma capilaridade do Mine Hub, porque aí teria atuações locais e eles se conversam. O mote inicial do Mine Hub era isso, que fosse dentro do WeWork,
para você ter uma conversa mundial e ali você trazer elementos e inteligência de se interligando. Talvez isso mesmo, né? A gente tentar aumentar a capacidade de Mine Hub fazendo atuações locais. Esse é o seja mesmo, né, Guilherme? Assim, né, não precisa, eu acho, ter esse nome né, enfim, não acho que isso foi o que você propôs, mas que hajam iniciativas com a cara ali local, né, de inovação, né? Aqui em Ouro Preto, por exemplo, a gente tem um hub de inovação ligado ao IFMG, né? Então você vai ter arranjos específicos em cada local, né? Mas o Mining Hub poderia sim consolidar, né, estratificar essas inovações em nível local, porque a realidade de Itabirito, às vezes muito próxima, né, os desafios que a gente tem em Congonhas também são os mesmos aqui, né, a gente sempre vai ter desafios técnicos e desafios sociais e econômicos bem parecidos, né? E o Mine Hub pode fazer parcerias, atuar junto com esses hubs locais, né, Guilherme? Acho que é essa a ideia do ecossistema também, né? Assim, cada um fazendo uma parte. E acho que essa questão da inovação nos territórios e o desenvolvimento, enfim, de formações, seja em diversas áreas, empreendedorismo, e eu acho que também pode ajudar a uma outra situação que a gente vive nos municípios, que é a questão da mão de obra, digamos, externa, que chega nos municípios para trabalhar nos nossos projetos e, né, às vezes, nas empresas terceirizadas. Isso também tem um pouco a ver com a falta de qualificação local, né? De pessoas qualificadas localmente para exercer algumas atividades. Então, acho que é um olhar para isso também, né? Se acaba contribuindo para reduzir essa migração aí de pessoas de fora, né? É claro que no médio, longo prazo, mas é uma iniciativa também que a gente vê que, às vezes, essa questão das repúblicas, alojamentos, trazem aí alguns transtornos, né? E contribuir para aumentar essa contratação local pode ser também um caminho interessante. Pessoal, aproveitando que a gente já está também passando sobre ideias de futuro, só para somar, continuamos falando sobre esses desafios e aprendizados que a gente tem no processo, mas que a gente possa pensar em mecanismos como esse que está sendo trazido agora. Então, a criação desses hubs locais, principalmente para questões ligadas diretamente à operação, como o Guilherme trouxe, de resíduos, desenvolver inovação que se some às atividades econômicas locais, para que a gente fomente ainda mais uma qualificação, mas não uma qualificação, às vezes, meramente técnica, mas também guiada para uma inovação, que vai desenvolver algo que faça sentido para aquele território e a dinâmica de funcionamento daquela comunidade. Então, que mecanismos podem ser pensados? De cofinanciamento, de fundos, de painéis de monitoramento de indicadores, outros formatos de contratação. E existe alguma oportunidade que vocês já veem no futuro próximo? Então, acho que a gente continua o que está discutindo, mas só para trazer aqui, que a gente já está fazendo essas conexões entre desafios e aprendizados, com como a gente enxerga possíveis passos para seguir. Ô, Pedro, eu queria aproveitar e compartilhar aí dois aspectos aí dessas perguntas. Uma é essa questão dos fundos, né? Os endowments, os fundos patrimoniais, uma coisa que a gente tem pensado muito, porque essa questão de recursos próprios, voluntários, nas empresas, não sei se é geral, mas a tendência tem sido de redução, né, de recursos disponíveis aí para investimentos, enfim. E nesse cenário, a gente todo ano ter que movimentar aprovações de orçamento, de recurso, é uma coisa que às vezes é um pouco custosa. E eu vejo ainda poucas iniciativas de formação de fundos de investimento para territórios que possam reunir diferentes empresas, né? E há modelos hoje muito interessantes, onde você coloca um volume de recurso no fundo e o rendimento dele é que vai financiar as iniciativas. Sendo que, num segundo momento, é até possível quem colocou o recurso pegar de volta.
sendo que esse recurso, durante um tempo, ficou a serviço de uma série de iniciativas e você não precisa, todo ano, estar movimentando dentro da empresa as aprovações, orçamento para mais um ano de projetos, né? Acho que é uma opção. E aí eu queria aproveitar rapidamente também para compartilhar, eu acho que pode ser dentro dessa mesma linha, uma dor aí de todas as empresas, porque a gente tem, às vezes, essas variações, tem ano muito bom que a gente tem recurso para investir, tem ano que o recurso fica mais escasso, mas tem um recurso que todas as empresas acabam tendo, que é o do imposto de renda, e aí eu falo efetivamente das destinações que as empresas têm feito. Aqui eu vou considerar, por exemplo, os fundos, né, dos direitos da criança e do adolescente e os fundos do idoso que tem nos municípios, né? Então, esse é um recurso que, enfim, claro que o tamanho do imposto de renda também varia de acordo com a situação da empresa, mas sempre tem, né? Então, o que a gente tem notado, aí não sei se os colegas compartilham, é uma dificuldade muito grande dos municípios em operacionalizar de forma efetiva esses recursos, né? Existem muitos casos em que a Vale, por exemplo, destina recurso para o Fundo da Infância ou para o Fundo do Idoso e o município, e esse recurso fica parado nesse fundo, porque o município não consegue executar. E, ao mesmo tempo, o município busca a empresa pedindo apoio para ações, às vezes projetos voltados para criança, às vezes projetos. E a gente percebe, a gente também está começando uma experiência nesse sentido em Itabirito, ainda muito inicial, estamos ainda buscando aqui as aprovações para isso, mas a ideia é que esse processo de destinação de recursos incentivados para alavancar políticas públicas no município, né? Você pensar que o Fundo da Infância pode financiar a formação profissional de jovens, por exemplo, o Fundo do Idoso pode financiar a formação profissional de pessoas com mais de 60 anos, né? E muitas vezes ainda tem uma visão nos municípios muito assim de que o Fundo do Idoso é para a pessoa que está bastante doente no asilo, etc., ou que é para ou da infância para o jovem muito pobre ou que cometeu um delito, né? E a gente tem um recurso muito considerável que pode chegar nesses fundos e alavancar muita coisa nos municípios. Só que para isso rodar tem muita gente envolvida. As empresas que destinam, o poder público que é responsável por dar o suporte, geralmente, às secretarias de assistência, os próprios conselhos, o Ministério Público que fiscaliza tudo isso, as organizações sociais que vão, muitas vezes, operacionalizar projetos. Mas o que acontece é que nunca essa turma toda senta na mesa junto para combinar o jogo. E quando um só desses elos não quer fazer a coisa ou não está preparado para fazer a coisa acontecer, ele emperra a cadeia toda, né? Então, se as ONGs não estão preparadas para escrever bons projetos que tenham como referência um diagnóstico do município e acessar editais, o dinheiro fica parado. Se o município recebe, mas o conselho não está preparado para olhar para um diagnóstico e preparar editais para repassar esses recursos para as instituições, o recurso fica parado, né? Então, se a empresa não destina, não tem. Então, a experiência que a gente está criando lá é justamente de criar um grupo com todos esses atores sentados na mesa, trazer todas as empresas que têm potencial para destinar recurso para esses fundos e combinar o jogo juntos. Olha, nós vamos destinar, vai ser feito um diagnóstico do município, esse diagnóstico vai embasar editais, a gente vai fazer uma formação para os conselhos para que eles consigam fazer bons editais bem estruturados, vamos fazer formação para as ONGs, para que elas entendam a necessidade do município, desenvolvam bons projetos, acessem esses editais, né? Os técnicos da secretaria bem formados para conseguir estabelecer essas parcerias do poder público com as entidades para repassar o recurso, enfim, tudo olhando para a necessidade, né, para os diagnósticos do município, e com isso a gente garantir, porque muitas vezes as empresas destinam uma vez, depois desistem de desistir, porque elas nunca mais ficam sabendo o que aconteceu com aquele dinheiro, onde que ele foi investido, qual que foi o resultado daquele investimento. Então, a ideia é a gente botar todo mundo na mesa,
e ter o acordo, as empresas vão destinar, isso vai, e como é que vai acontecer o processo todo para chegar no final do ano a gente poder olhar para os resultados dos projetos que receberam esses recursos, né? E rodar o ciclo novamente. As empresas, ao longo do ano, terem informes sobre o que está acontecendo com esse recurso, que projetos eles estão financiando, todo mundo está o tempo inteiro informado e, no final, a gente conseguir. Então, é uma iniciativa que a gente está buscando desenvolver. Até tem uma solicitação que a gente também recebeu e estamos construindo uma parceria aí com o SEMAIS para isso. E, enfim, é só uma dica, porque eu acho que é um recurso importante que pode ser volumoso, né, das empresas, a questão do imposto de renda, e que muitas vezes é mal utilizado, não é utilizado, ou é desperdiçado nos municípios e que pode alavancar muita coisa, né? Muitas iniciativas. Então, eu acho que o que a gente está olhando aí nesse caso, esse exemplo aqui de olhando para o futuro, é olhando para as dificuldades que porventura a gente tem de disponibilidade de recursos e, ao mesmo tempo, como fazer um recurso que efetivamente não é nosso, que é público, é imposto de renda, mas que a gente direciona para um município e que ele pode ser bem utilizado e fazer uma diferença bem grande nos municípios. Então, também depois a gente fica aí à disposição para trocar um pouco sobre esse processo, também está em Com gestação, né, olhando certeza. para o futuro, mas eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa virar esse jogo, né? Assim, fica essa história de dinheiro sendo repassado para os fundos, aí não sabe o que acontece, fica Uhum. parado, né? É isso. Muito interessante, Luiz. E para um instrumento que foi construído para fomentar ainda mais iniciativas, que recebe o recurso ali e fica parado. Seja como você trouxe, né? Muitas iniciativas aqui em Quintessa que a gente tem conversado têm trazido isso, iniciativas públicas mesmo, que fazem gestão de recursos. Falam, temos muito recurso disponível, mas poucos projetos bons qualificados para receber, ou as pessoas não sabem que tem essa fonte aqui, esse recurso disponível para ser acessado. Então, tem vários gargalos nessas etapas, né? E aí, como você trouxe, às vezes, da própria transparência de reporte, como apresentar o que foi financiado, que resultados estão sendo obtidos. Então, tem vários gargalos nessa etapa para que a gente possa destravar esse recurso que são vultuosos, querendo ou não. Porque muitas vezes ele vai ser destinado para facilitar que o recurso rode dentro daquele próprio território, mas ele também não está rodando, ele está ficando travado. Então, acho que foi um insight muito legal que você E a trouxe. solução, e a solução é relativamente simples, porque cada um desses pedaços da cadeia aí estão olhando para o seu. Ah, eu sou da empresa, eu destino. Ah, beleza. Aí daqui a pouco eu quero saber, a instituição vai lá no conselho, eu estou precisando de recurso, tem um dinheiro aqui no fundo, enfim. E aí, se a solução simples é botar todo mundo na mesa e falar, nós Tá queremos tudo fazer isso desarticulado. funcionar ou não? Se não Sim, queremos, eu não vou destinar mais para ficar parado, ninguém precisa ficar se preocupar agora. Se a gente quer, é um volume considerável, né? Ainda mais nos municípios onde você tem grandes empresas que têm, né, um volume fazem esse de imposto repasse. de renda e que precisa combinar o jogo ali, pode alavancar muita coisa, e que efetivamente passa por isso, parceria, diálogo, construção Sim, coletiva, e que não é fácil. sim. E são muitos fundos, né? Você trouxe aí os exemplos da criança, do idoso, mas existem outros de esporte, enfim, existem as leis de incentivo que são subutilizadas os Isso. fins que elas. Dá para pensar a mesma lógica para o esporte, para a cultura. Agora também tem um Exato. fundo na área de reciclagem, né, que foi criado É também bem uma lei de recente. incentivo aí recente. Sim, Então, acho ótimo esse ponto, Luiz. Pessoal, a gente está chegando para os finalmente. Queria ouvir aí algumas falas finais, últimas reações. Estou gostando muito da discussão, acho que está sendo bem rica. João, Bárbara, alguma experiência da Alzheimer que vocês querem trazer?
Oi, pessoal, bom dia. Bom Estou dia. escutando a discussão de vocês, muito, muito rica. Estou até comentando aqui com o João no privado sobre algumas ações que a gente poderia tomar. Como a Ausenco é uma empresa que presta serviço de engenharia, né? A gente não está ali de fato minerando, a gente não tem essas ações mais voltadas, assim, igual as grandes mineradoras têm. Mas, assim, dentro da Ausenco a gente tem algumas atuações mais externas para algumas ações sociais que poderiam ter algum impacto, né, para esse ecossistema que a gente está falando da inovação. Então, assim, acho que a gente está mais absorvendo do que compartilhando, mas acho que está sendo bastante rico para a gente notar e poder trazer alguns insights internos para a empresa mesmo. Ótimo. Guilherme, você ia somar? Bom, deixa eu só. Estou participando demais aqui já. Mas eu acho que um encaminhamento interessante é pensar nessa rede, né, que em algum momento a gente falou, e de alguma forma vocês da Quintessa, do Mining Hub, nos ajudar, porque no nosso dia a dia é quase um milagre estar aqui, assim, eu acho que é muito, a gente está assim, está aqui, está respondendo e-mail e tal, a gente não tem, infelizmente, uma condição de mergulhar muito, sabe? Então, no que vocês, como organizações, né, como instituições que conseguem facilitar esse acesso, né, eu acho que é interessante pensar no desenho dessa rede, né, de hubs de inovação locais, né, integrados à rede do Mining Hub, e no que diz respeito a recursos, né, também, né, eu como profissional adoraria numa ligação, né, falar assim, olha, como é que eu posso acessar recursos de uma maneira menos burocrática possível, né, mais interessante, né, e aí ter essa assessoria de vocês para que a gente consiga viabilizar iniciativas também na área de inovação, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento de território, sabe? Isso seria de grande valia para a gente, eu imagino, sabe? Eu acho que imagino também porque não querendo falar pelos outros, mas eu acho que muitas pessoas se encontram assim na mesma situação de estar na correria e se tivermos algum apoio nesse sentido, seria muito bom também. Pode deixar, Guilherme. A gente vai conversar aqui internamente para expandir isso que a gente está conversando. A ideia mesmo era de criar esse espaço aqui também para a gente escutar vocês, pessoal, a gente promover essas trocas. Então, o Mining Hub existe para vocês e quanto esse espaço para que possam ter essas discussões, né? A gente do Quintessa soma aqui, principalmente nessa pauta de impacto, mas Elis, todo o time do Mining Hub está aqui exatamente para isso, o que a gente promove. Desculpa, mais uma Por última favor. o que me ocorreu aqui, assim, a gente tentar fazer algumas discussões localizadas, né? Então, tem lá a parte dessa região daqui que eu estou, por exemplo, né? Da região Uhum. de Congonhas ou da região de Conceição do Mato Dentro, é, da gente tentar ter algumas discussões mais localizadas, né? De desenvolvimento territorial, né? Então, olha, vamos pegar aqui o que a gente tem de informação, como é que a gente pode trabalhar junto. De repente, Sim. a Quintessa, o Mining Hub conseguir patrocinar aí, ó, vamos juntar todo mundo do Itatiaia Sul para conseguir ter essas discussões mais qualificadas, né, e conseguir viabilizar, ter a chancela do Mining Hub, né, para investimentos conjuntos, né, formalizados. Ó, tem entrando aqui a Vale, essa Marco, né, para um projeto de educação, por exemplo, né. Ó, a gente tem questões críticas aqui de infraestrutura que está todo mundo sofrendo, né. Então, até mesmo visando o negócio, né, não apenas a questão da mineração do território, mas do negócio no território também. Perfeito, Guilherme. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso encontro, mas queria agradecer a participação de todo mundo. Estou muito feliz aí com... Vale, por favor. Ô, Pedrão, só uma coisa, eu queria uma pergunta. Primeiro, agradecer, porque o Mining Hub ele é democrático. Aqui a gente pode trazer da forma e no formato que a gente entende para a gente poder elaborar junto.
Aí o Guilherme Samarco estava falando agora aí da gente poder, às vezes, fazer mais local, né? Como é que a gente amarraria a administração pública? Porque a gente consegue, enquanto relação institucional, a gente tem abertura para sentar na frente do prefeito e ter uma conversa aberta, honesta. Eu não sei se nesse sentido a gente consegue fazer alguma coisa trazendo o Mine Hub, ou o Mine Hub costurando isso para a gente. Ou se já existe também, né? Porque às vezes a gente não conhece tudo. Entendeu? Às vezes uma mesa, beleza, vamos fazer um online aqui. Você conhece o Cabido em Congonhas? Conheço. Ele viria. Eu consigo o Arnaldo aqui em Igarapé? Consigo. Brumadinho eu consigo? Não, mas o Guilherme da Samarco vai conseguir. E a gente faz uma conversa. E eles vão trazer dores, e eles vão entender que a gente tem muita vontade para fazer, e existem recursos. Mas eles vão precisar também dedicar esforços, letramento, conhecimento para poder acessar os recursos. Não sei se o Mine Hub já costura alguma coisa assim, ou se isso também, porque também a gente está para tentar mais cedo. A gente seria uma startup de costurar municípios. Não, ótimo, Arley. Pode deixar que a gente vai trazer isso aqui para dentro. Dentro dos pilotos em si, a gente faz essa articulação. Em alguns momentos, na etapa de engajamento, a gente já envolve alguns secretários para participarem das definições estratégicas. Em outros momentos, no momento posterior, seja início do piloto ou final. Cada caso a gente vai envolvendo, mas acho que pode ser legal a gente pensar, igual vocês trouxeram, né, nessas rodas mais localizadas. E aí depois, no segundo momento, já ali com um posicionamento um pouco mais de grupo, de que caminho querem seguir, a gente consiga também trazer o poder público para esse diálogo. A gente pode pensar aqui num fluxo legal e melhorando. Igual a gente sempre traz pessoal, a gente conversa mais diretamente com o pessoal que está nos ciclos, mas o M-Impact ele vai se adaptando. Sim, exato. E a ideia é que a gente crie esse espaço. Excelentes pontos. Eu vou embora. Um abraço para vocês. Nada. Tchau. Pessoal, eu muito A Lídia agradecer. ficou até muda aqui, né? De tanto que eu falo, a Lídia daqui a nem fala. Mas você Tchau, brilha pessoal. Ela tá quietinha demais, o vendo tudo Arley, ali, por ó. isso. A gente aprende muito com o Arley, né? Então, A tem Elis que gosta absorver. depois de 3 Heineken, né, Elis? Aí a gente fala, né? Pessoal, Não, foi um tô prazer, vendo aí, obrigado. tô vendo você só me dando serviço, que o Mine Hub isso, o Mine Hub aquilo, Ué, mas não é? eu não prometi É M alguma nada. coisa, M tracinho alguma coisa, aí a gente vai. Assim que é Não, tô bom. brincando. Obrigado, Arley, pela sua contribuição aqui com a gente. Sempre muito Obrigado, bem-vindo. gente. Desculpe a falação. Pessoal, nada, gente. Esse espaço é exatamente para isso. Só para encerrar aqui, faço o convite. Então, no dia 22 de maio, a gente vai conversar um pouco mais sobre governança, contratar e implementar pilotos. Então, a gente sabe que a gente tem alguns mineradores que já têm processos mais facilitados de contratação, algumas das vezes trava dentro do processo de suprimentos por não saber como fazer a contratação por meio desses outros processos. A ideia é que a gente também crie uma roda de conversa, mas a gente traga experiências de fast track, de contratação agilizada, como cases que a gente tem dentro do setor e talvez de outros setores que a gente pode utilizar como referência para cá, para facilitar essas formalizações, os arranjos jurídicos junto ao time jurídico de suprimentos. Então, obrigado novamente, pessoal. Dia 22 a gente se encontra e qualquer coisa ao longo desse tempo também, fiquem à vontade para nos acionar. A gente está super à disposição. Valeu, Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau, Fê. pessoal. Obrigado. Obrigada. Até a Tchau. próxima. Tchauzinho, gente.